irmãos e irmãs, vamos refletir na liturgia do 30º domingo do tempo comum. E nas últimas semanas nós temos meditado nos temas que são as bases da nossa vida cristã, que é a oração e a fé. Lembramos 3 domingos atrás o episódio dos leprosos curados. Quando aquele leproso se viu curado, ele voltou para agradecer a Jesus, se colocando aos seus pés de joelhos, e Jesus disse: vai, que a tua fé te salvou, te curou. Domingo passado, nós meditamos na parábola da viúva que não recebia a justiça do juiz iníquo. No entanto, a viúva era perseverante. Todos os dias ia pedir para o juiz iníquo que fizesse justiça. Por isso, a oração da viúva nos apresentava a fé e a oração persistente. E hoje, a parábola do fariseu publicano também nos leva à reflexão nessa direção, nos ensinando que a oração da humildade é a oração que agrada o coração de Deus. Mas é muito bom nós estarmos conscientes, mesmo que aquele leproso não voltasse para agradecer a Deus, a graça de Deus supre a nossa não gratidão pela sua misericórdia. Eu não tenho dúvida que aqueles outros 9 que não voltaram para agradecer continuaram curados, porque a misericórdia de Deus concedeu a eles mesmo na ingratidão do coração do ser humano. E no episódio da semana passada da viúva, mesmo que ela não tivesse perseverado na oração como deveria, mas cedo ou mais tarde Deus concederia a graça para aquela viúva. Por quê? Porque Deus não é um juiz iníquo, é um Deus misericordioso que ama e vai ao encontro daquele que suplica com desejo de receber a graça de Deus. Mas no evangelho de hoje, na parábola de hoje, tem um porém, que Deus não pode suprir no momento que o nosso coração é orgulhoso, é soberbo, porque Deus não pode entrar num coração que não se abre a Ele, que se basta a si mesmo. Então, nesse final de semana, o a mais que nós encontramos em relação à oração e à fé é exatamente a realidade daquele fariseu. Então Jesus conta a parábola que 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era o fariseu, que se apresentava publicamente como uma pessoa perfeita, nas mínimas coisas procurava dar testemunho de Deus, de fé, e o outro era o publicano, conhecido por todos como um pecador, uma pessoa injusta, uma pessoa que enganava os outros na cobrança dos impostos. E os 2 foram rezar. Nós ouvimos a oração do fariseu, dizendo: Senhor,
Tu sabes que eu procuro fazer todas as coisas certas, pago o dízimo de tudo, enquanto que o outro lá, o publicano, batia no peito e dizia: Senhor, eu sou pecador, o Senhor conhece a minha miséria, o Senhor conhece as minhas faltas. Interessante, Jesus diz: quem saiu justificado não foi o fariseu, mas o publicano. A oração do fariseu não foi ouvida e atendida por Deus, mas a oração do publicano, sim. Diante dessa realidade, nós percebemos algo muito importante de ser refletido. O fariseu fazia as coisas certas. Nós não podemos deixar de anotar isso. Enquanto o publicano fazia as coisas erradas. Por que o fariseu não saiu justificado se ele fazia as coisas certas, e enquanto o publicano fazia as coisas erradas, saiu justificado? Exatamente porque Deus olha o nosso coração. Quando temos o coração soberbo, mesmo que fazemos para agradar a Deus, mas com desejo de nos autopromover, nós não conseguimos agradar a Deus. Mas por outro lado, quando fazemos a coisa errada e temos a reta intenção de mudar de vida, de não fazer mais aquilo que fazíamos de coisa errada, isso é que agrada o coração de Deus. Mas o que é mais profundo é a questão da culpa. Nós percebemos que o fariseu não se achava culpado de nada, enquanto que o publicano se sentia culpado, ou seja, na sua consciência ele havia sido tocado, sentido que algo errado ele tinha cometido. Agora, o perigo é quando nós seguimos a nossa consciência e não temos consciência de que nós erramos ou podemos ter errado. Isso é importante porque a culpa é própria do ser humano. Quando nós erramos, tem que acender uma luzinha. A luzinha da culpa, para que nós possamos perceber o nosso erro e começarmos a trabalhar a correção dessa falta cometida. Isso é muito mais profundo, porque a culpa, ela funciona, ela age na alma como a dor no corpo. Quando nós sentimos uma dor no corpo, nós percebemos que algo está errado e nós corremos para o médico para ver da onde está procedendo aquela dor. A mesma coisa. A culpa é importante para nós. Quando a culpa bate nossa consciência, nós temos que correr para descobrir da onde está vindo aquele sentimento, aquela consciência culposa, para podermos corrigir. E aí está a situação crítica do fariseu, porque ele não sente a sua culpa.
E tem um psicólogo que diz que os animais irracionais, eles não sentem culpa, porque não tem alma. O monstro, ele não tem culpa, porque ele não tem alma. Mas é próprio do ser humano sentir culpa na realidade que ele vive, quando comete qualquer ato culposo. Diante dessa realidade, olhando para a figura do fariseu, ele vive na sua superficialidade de consciência, porque dentro do homem, no mais íntimo da sua consciência, ali está Deus. Quando nós entramos nesta realidade, que é a profundidade da nossa relação com Deus, imediatamente como seres humanos, nós entendemos as nossas culpas e por isso temos o desejo de confessá-las para podermos voltar novamente a termos a consciência tranquila. E quando temos a consciência tranquila, também o nosso coração sereniza e nós encontramos a paz. Mas ainda, diante desta realidade da parábola de hoje, nós encontramos outra situação que complica mais ainda a vida do fariseu. Porque quando não temos culpa, ou achamos que não temos culpa, e existe algo que foi violado, e existe alguma situação que prejudicou o relacionamento social ou familiar, o personagem que acha que não tem culpa, ele sempre joga o erro para o outro. Sempre é o erro do outro que ele consegue destacar. E quando ele diz, Senhor, eu não sou como aquele que está ali, eu não sou como um publicano, ele joga todos os erros cometidos para o publicano. E aí está a dificuldade do relacionamento humano, porque quando a pessoa ela não se abre para poder fazer um exame de consciência, analisar a situação de erro que a sua família está vivendo, que a sua comunidade está vivendo, que a sociedade está vivendo, ela entra no seu egoísmo e lança tudo para os outros, culpando o seu próximo. Queridos irmãos e irmãs, infelizmente, esta realidade que vivemos hoje. Ninguém assume a culpa. Ninguém consegue entrar na sua consciência e fazer um exame de consciência porque as coisas não estão dando certo. Aí encontramos o conflitos familiares, marido, mulher e filhos, o conflito na sociedade, povo, governo, o conflito na igreja, sacerdote, fiéis, leigos, consagrados, e todas essas realidades se tornam um mundo conflituoso que nós encontramos hoje. Prestemos atenção que aqueles homens que fizeram tanto mal para a humanidade como Hitler, como Stalin, como Nero, como Saddam Hussein e tantos outros, eles não se sentiam culpados. E por isso, não tendo consciência das suas culpas, eles oprimiam e matavam o povo. Por isso peçamos a graça a Deus, nesta parábola do fariseu e publicano,
que aprendamos a reconhecer as nossas misérias e quando formos rezar, não nos colocamos perante de Deus como vítimas, mas como pecadores que estejam arrependidos e querem reiniciar uma nova vida na graça, na misericórdia de Deus, numa atitude de fé, consagrando-se totalmente à vontade de Deus. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.